Olá, bom dia, queridos alunos da segunda série A, do João Batista Ribeiro, professora Rose Mariano. Eu vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre esse roteiro, né, que eu propus aí na semana de 8 a 11/9, e entre os outros também que a gente propôs aí em agosto, em setembro, né, o assunto principal foi a análise combinatória, né, os problemas de contagem. Então, eu gostaria de falar um pouquinho desse para poder ajudar vocês no estudo aí, para avaliação, né, que está proposta também essa semana, certo? O que a gente propõe, então? Os conteúdos é análise combinatória, envolvendo o princípio fundamental da contagem, permutação, arranjo simples e combinação simples, né? Aqui são as habilidades, tal, que a gente vai trabalhar, certo? Vamos rodar aqui um pouquinho para a gente ir explicando, então, com vocês. Eu tenho colocado nos roteiros, né, que você teve a oportunidade de assistir lá no Centro de Mídias aulas sobre esses assuntos, não é? As aulas lá são bem interessantes, bem explicadinhas, com a professora Roberta. E a primeira parte do estudo de análise combinatória, a gente vê o princípio multiplicativo, também chamado princípio fundamental da contagem. Então, tem vários probleminhas de contagem que dá para a gente resolver dessa maneira, né? Também propus lá no seu livro didático, se você olhar lá a partir da página 204, 205 e tal, tem também vários exemplos, vários exercícios muito bons a respeito desse assunto, né? O princípio fundamental da contagem é o seguinte, né? Se você tem um evento, ele é composto assim de duas etapas sucessivas independentes, pode ser até mais etapas, né? 2, 3, 4, assim por diante. O que acontece? Se na primeira etapa você tem uma quantidade de possibilidades, né? Na segunda etapa você tem mais uma quantidade e assim por diante, se tiver mais etapas. Então, o número total de possibilidades do evento ocorrer é dado pelo produto dessas possibilidades. É aquele exemplo, eu coloquei também naquele roteiro de práticas experimentais, né? Ficou bem bonitinho, tem aluno aí que respondeu e tal, que basta você multiplicar. Vamos supor que você tem lá no restaurante, você tem 2 tipos de salada, 2 de pratos quentes e 3 de sobremesas. De quantas maneiras diferentes você pode compor, né, um cardápio ali, você escolhendo um de cada, né? Você vai escolher uma salada, um tipo de prato quente e um dos 3 de sobremesa, né? Basta você multiplicar. Você tem 2 pratos quentes, você tem 2 saladas e você tem 3 tipos de sobremesa, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então é muito fácil. Mas tem, né, uma diversidade de problemas, que às vezes tem algumas restrições, formação de números, tal, que você precisa também estar estudando com mais detalhes lá, tá? Que mais que a gente vai falar aqui? Eu propus em vários desses roteiros também os resumos, né, das formulinhas de permutação, né, que é a permutação N fatorial, é a permutação simples, quando ela é aplicada, quando utilizamos todos os elementos apresentados para formar novos grupos. Então, a permutação é bastante usada assim. Vamos supor que eu tenho aí 5 alunos e 5 lugares, né, 5 carteiras para sentar né, acomodar esses alunos. De quantas maneiras diferentes que eu posso fazer isso? Então, ir lá, né? Para a primeira carteira, eu tenho 5 possibilidades. Sentou o primeiro aluno. Para a segunda, então, eu tenho 4. E assim por diante. Para a terceira, eu só tenho 3 alunos ali em pé. Depois, 2 e, por fim, 1. Aí é só multiplicar. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Que dá um total de 120. Um exemplo aí. Tá? Então, tem vários problemas que se encaixam em permutação simples. É quando você mexe com o grupo todo. Você tem 5 no grupo e você quer formar grupos de 5. Quantos agrupamentos diferentes dá para você formar? Um exemplo, tá? Depois nós vamos falar mais aqui para baixo. E o arranjo dado por essa formulinha aqui, arranjo de NP a P é N fatorial sobre N menos P fatorial. É quando você tem um grupo maior e você quer formar agrupamentos menores. E nesses agrupamentos menores, é importante a ordem dos elementos do grupo. Se você mudar a ordem dos elementos do grupo, você está formando um novo agrupamento. Nós vamos falar alguns exemplos ali mais abaixo, tá? A combinação simples
é dada por combinação de NP N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. Quando que ela é aplicada? Quando a gente também tem um grupo maior, que é formar agrupamentos menores. E nesses agrupamentos menores não é importante a ordem dos elementos do grupo. Então, essa é a diferença entre arranjo e combinação, tá? Eu deixei também aqui uns links, né, de vídeos muito bons aí do YouTube para você estar complementando seus estudos sobre isso daí. E aqui tem um resumão bem legal de permutação, arranjo ou combinação simples, ou seja, o que utilizar. Olha aqui, ó, como eu comentei acima, o número de objetos é igual ao número de posições, né? Se sim, é o caso da permutação. Então, tem 5 pessoas, né, para permutar lá, então, sim, formar grupos de 5 alunos, 5 e 5. Então, é a mesma quantidade. Então, você vai usar a permutação, que é N fatorial. O fatorial é multiplicar o número pelos naturais abaixo dele até o 1. Então, se for 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Facinho. Aqui, se o número de objetos não for igual ao grupinho que você quer formar, ou seja, é um grupo maior que você quer formar agrupamentos menores. Aí a gente tem outra pergunta. A ordem importa? Se a ordem importar, eu aplico arranjo. Se a ordem não importar, eu aplico o quê? Combinação. Coloquei também uma paródia lá, bonitinha, tá, do professor Paulo, para ajudar vocês a entenderem isso daí. Aí, na atividade 2, o que eu propus para vocês a aula? Para ajudá-la a entender a diferenciar e aplicar permutação, arranjo ou combinação simples, vamos resolver alguns problemas. Eu propus esses probleminhas mexendo com vocês mesmos aí da sala. Na segunda série A da Escola João Batista Ribeiro, quero verificar de quantas maneiras diferentes posso dispor 5 alunos na primeira fileira, que tem 5 carteiras, como eu já comentei ali acima. Basta eu fazer o quê? 5 fatorial, ou simplesmente pelo princípio fundamental da contagem, como a gente estava comentando agora há pouco. Para a primeira carteira eu tenho 5 pessoas, escolhi uma, essa pessoa já sentou, para a segunda só tenho 4, sentou mais uma, então eu tenho 3 pessoas em pé, para a terceira eu tenho 3, para a quarta carteira eu só tenho 2 pessoas e por fim sobrou uma. Então, você vê que tem vários problemas que tanto faz você responder pelo PFC, que é o princípio fundamental da contagem, ou aplicar permutação. É o caso de problemas de permutação e de arranjo. Vamos supor aqui, ó, esse segundo problema. Na segunda série A da escola JBR, vou propor uma Olimpíada de Matemática, sabendo que a classe possui 30 alunos. Quantas são as possibilidades de classificação para o primeiro, segundo e terceiro colocado? Sempre problemas que mexem assim com classificação é importante a ordem dos elementos no grupo. Então, o que eu aplico? Ou eu aplico arranjo, ou eu também aplico o princípio fundamental da contagem e vou diminuindo, né, a quantidade conforme eu vou completando lá. Então, ó, aqui o que eu coloquei para vocês? Nesse caso, temos 30 alunos, mas para formar os agrupamentos, não vamos trabalhar com todos. Vamos trabalhar apenas com 3, cada vez, né, cada grupinho de 3 só. Devemos aplicar arranjos simples, pois é importante a ordem dos elementos no grupo. Né? Então, eu coloquei até lá um exemplo. Ó. Se o primeiro lugar foi da Maria Eduarda, o segundo da Cibele, o terceiro da Maria Cláudia, se eu trocar, põe a Maria Cláudia aqui no primeiro, a Duda no segundo e a Cibele no terceiro, o que aconteceu? Eu formei um novo agrupamento, apesar de serem as mesmas alunas, né, é um agrupamento diferente, que a ordem é importante aqui. Então, ó, quando que eu aplico arranjo? Né? Trocando a ordem, formamos um novo agrupamento. Então, dessa forma, os agrupamentos diferem, quando é arranjo, pela ordem dos elementos ou pela natureza dos elementos. Quer dizer, pela natureza, se eu pôr um outro aluno agora, ó, aqui eu coloquei a Cibele, ele aqui a Ágata. Então, já são outros alunos. Então, os grupos diferem ou pela natureza, né, dos elementos, que são outros elementos no grupo, ou pela ordem. Se isso acontece, eu aplico arranjo. E a formulinha do arranjo é essa, arranjo de 30 aqui, né, N fatorial, N menos P fatorial. Arranjo de 30, 3 a 3, 30 fatorial dividido por 30 menos 3. 30 fatorial dividido por 27 fatorial. Você já aprendeu também, lá no Centro de Mídias ela fez bastante, como que a gente desenvolve. Sempre quando você tem fração assim, você desenvolve o maior, até chegar no menor, você está vendo? 30, 29, 28, 27. Parei no 27, porque embaixo tem 27. Fatorial também para cancelar. Quando eu cancelo esse daqui, quem que sobrou? 30 vezes 29 vezes 28. Que multiplicando tudo, deu 24.360. Né?
Ou uma outra maneira seria, não quero usar a fórmula. Dá para resolver esse problema pelo PFC? Sim. Para a primeira colocação, eu tenho 30 possibilidades. Já escolhi o primeiro lugar, vamos supor, foi a Sibeli, né? Já verifiquei que ela foi a melhor lá, tal. Aí, para a segunda colocação, quantos eu tenho? Eu tenho 29 alunos. Desses 29, verifiquei que o Eliakim foi melhor. E para a terceira, já tenho a Sibeli e o Eliakim, então estou com 28 só. Basta multiplicar tudo, dá mais resultados, tá vendo? Então, muitos problemas que envolvem, você pensa em aplicar permutação ou arranjo, também pode ser aplicado o princípio fundamental da contagem, tá? E nesse terceiro aqui eu coloquei, na série de vocês também, vou escolher 3 alunos para uma comissão, que representará a classe em uma reunião do grupo gestor. Sabendo que a classe possui 30 alunos, quantas são as maneiras diferentes de formar essa comissão? Geralmente quando se fala de comissão, é a combinação, porque não importa a ordem dos elementos. Se eu for lá escolher o Eliakim, a Agatha e a Rayane, tanto faz se eu escolhi primeiro a Rayane, o Eliakim e a Agatha, a ordem não importa, são os 3 que vão ser os representantes da sala. Então eu aplico a fórmula de combinação, ela tem esse P fatorial aqui, tá vendo? A mais. Então, ficou 30 fatorial sobre 3 fatorial, a diferença entre eles, 30 menos 3 dá 27, né? Aí você vai ter que simplificar esses fatoriais. Mesma coisa, o que fez ali em cima, 30 vezes 29 vezes 28, 27. Para no 27 fatorial. Por quê? Porque você sempre para, né, naquele que está mais próximo. Porque aí embaixo tem o 27 fatorial. E você fala, e esse 3 fatorial, o que eu faço com ele? Não vai ter outro fatorial para simplificar, não. Então, eu desenvolvo. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Cancelei 27 fatorial com 27 fatorial. Quem sobrou? Em cima sobrou esse produto, 30 vezes 29 vezes 28. E embaixo só sobrou esse produto 3 vezes 2 vezes 1, que deu 6. Multiplico tudo em cima, divido por 6. Ou poderia pegar esse 30, dividir por 6, que dá 5, e depois multiplicar pelos outros. Também daria certo, né? Quando a gente está sem calculadora, a gente procura fazer mais simplificações. Então, eu vou ter só 4.060. Você viu que deu menos do que o anterior aqui, apesar de ser 33 também. Porque, nesse caso, aqueles grupos que eu falei ali, eu troco a ordem, não tem problema. Continua sendo o mesmo grupo, né? Por isso que dá menos, tá certo? Aí eu propus mais atividades, né? Então a gente tem feito assim, no caderno do caderno do aluno, lá no Centro de Mídia fizeram bastante também com vocês, e um roteiro, você tem que seguir os roteiros, porque conforme eu proponho o exercício, no próximo roteiro eu estou colocando a resolução daquele exercício para vocês, também do livro e tal, então é importante que vocês sigam tudo isso daí, tá? Aí teve um formulário também para você responder. Quem não respondeu ainda está aberto lá para responder, tá certo? Então espero que tenha ajudado um pouco aí. E qualquer dúvida, entre em contato, que eu dou mais orientações, mais ajuda, tiro as dúvidas, tá? Para você, né, ir aprendendo, né, esse conteúdo. E o próximo aí que a gente já começou a desenvolver é a probabilidade. Depois, logo que puder, eu gravo mais um videozinho de probabilidade também para estar ajudando vocês, tá? Obrigada pela atenção, boa semana, bons estudos, boas avaliações para vocês, estamos à disposição. Um abração, saudades.